Passou o carnaval, começou a quaresma. Você percebe que na sua vida precisa de uma mudança, e de uma mudança verdadeira, não apenas parcial. Eu tenho uma palavra hoje muito forte. Sim, hoje começa a mudança na sua vida. Uma palavra que vai gerar um impacto de transformação profundo e que vai te levar a uma verdadeira transformação. É a primeira palavra de força e coragem da quaresma de 2026, onde o Senhor nos chama, é tempo de avançar. Vamos juntos para a palavra de força e coragem, mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas para você não perder nenhuma dessas palavras. Venha na seta de compartilhar, você já vai mandar aí para pelo menos 5 amigos que precisam ouvir a palavra de hoje. Primeiro dia da quaresma. Hoje começa a mudança na sua vida. Joel capítulo 2, versículos de 12 a 13. Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje começa a quaresma, quarta-feira de cinzas, e Deus não começa a quaresma pedindo muito de você, como talvez você possa pensar. Ele começa pedindo algo muito específico. Voltai para mim de todo o coração. Só isso. Perceba, ele nem está dizendo, reze mais primeiro. Não. Ele diz primeiro, volte. Olha a palavra. Porque o maior problema espiritual não é quando a pessoa abandona Deus totalmente. Não. É quando ela continua perto de Deus, mas não volta ao coração de verdade. É o morno, mais ou menos. Cuidado, esse é o pior. A palavra até diz ou quente ou frio. O morno será vomitado. Por isso, hoje não começa mais apenas um tempo litúrgico, mas começa um chamado pessoal. Hoje Deus está te chamando. Voltai para mim de todo o vosso coração. E existe um perigo muito grande, o perigo de viver sem decidir. Atenção, cuidado, você pode estar sendo enganado. Se Deus está dizendo volta, é porque é possível estar vivendo a fé sem ter voltado de verdade. Até indo à igreja, até talvez rezando aqui comigo, muita gente acompanha a oração, muita gente gosta de Deus, acredita em Deus. E por que o Senhor está falando volta? Porque muitos continuam adiando mudanças concretas, e talvez esse seja você. E eu penso que seja cada um de nós, porque cada um de nós tem adiado algumas mudanças concretas, mas chegou o tempo da mudança. A pessoa sabe, você sabe o que precisa mudar. Ontem eu falava de propostas de mudança e muita gente dizia, vou mudar. Por exemplo, uma combatente dizia ontem assim, eu passo muito tempo no celular à noite e nem dou tempo para o meu marido. Ela disse, eu fico lá. E uma renúncia que eu vou fazer na quaresma é exatamente de usar o celular no meu quarto. Usar o celular à noite antes de dormir, para dedicar tempo ao meu marido. Olha que interessante. Ela sabia que tinha uma coisa errada, ela sabia que precisava mudar, mas ela não estava tendo uma atitude concreta. Por quê? Não é porque ela não quisesse, é porque vai deixando para depois. E eu te pergunto, no caso dela foi isso, e o seu? O que você está adiando para depois? Você sabe que precisa mudar? Você entende? Me diz aqui nos comentários. Você entende que precisa mudar, mas você não tomou uma atitude concreta para isso. E até quer tomar atitude, mas assim, depois eu resolvo isso. E esse depois já passou uma semana, um mês e talvez em alguns casos, alguns anos. Existe um risco espiritual muito silencioso. Não é cair, é acostumar-se. Ela se acostumou a isso. Você se acostuma com um pecado repetido, e vai repetindo o mesmo pecado.
uma vida espiritual superficial, sem compromisso, sabe? E tá tudo bem. Você se acostumar-se. E isso daqui é muito perigoso, porque a gente pensa que o perigo é só a queda. E uma situação errada que você está vivendo, uma reconciliação que você precisava fazer e nunca fez. Sabe o que acontece? A vida vai passando. O tempo passa. E a quaresma é Deus interrompendo esse automático de, mais uma vez, não, vamos parar tudo. Quebra tudo. Vamos mudar tudo. Por quê? Porque é transformação. Transformação nós entendemos na quaresma como tempo de conversão. E a conversão começa dentro. Então, preste atenção. O primeiro ponto que eu falei é o perigo de viver sem decidir. E eu preciso decidir. O fato de você estar aqui é uma decisão. Escreva, eu decido. Escreva, coloque nos comentários, diga, eu decido. E essa decisão, ela vai quebrar esse ciclo automático de depois eu faço, depois eu resolvo esse problema e a sua vida vai ficando cheia de problemas. E quando ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, falou a palavra. Na Bíblia, rasgar as vestes era sinal exterior de arrependimento. Quando as pessoas se arrependiam, elas rasgavam as vestes. E aí Deus diz o seguinte, eu não quero apenas uma aparência de arrependimento. Eu não quero apenas uma casca, mas eu quero uma decisão interior. Por isso, rasgai o vosso coração. Ou seja, não basta viver as práticas espirituais sem mudar escolhas. Guarde essa palavra como uma palavra profética na sua vida. Não basta viver práticas espirituais sem mudar escolhas. A verdadeira quaresma não é só deixar algo externo, é parar de negociar com aquilo que você sabe que precisa entregar. Tem coisas que você já sabe que você precisa entregar, mas você não entrega, está negociando ainda. Por isso, hoje, você precisa perguntar o que Deus já me pediu há muito tempo e eu ainda não respondi. O que é isso? É o seu Egito pessoal. O povo de Israel era escravo no Egito. Nós também temos o nosso Egito pessoal, onde nós somos escravos e nós não tomamos ainda atitude. O povo não tomava atitude e cada dia se tornava mais escravo. Se nós também não tomarmos uma atitude, cada dia ficaremos mais escravos. Terceiro ponto de hoje. Deus não acusa, Deus chama. O Senhor não está para te acusar, está para te chamar. A palavra diz claramente porque Ele é bondoso e compassivo. Ele não está dizendo que Ele é vingativo e castigador. Não, Ele é bondoso e compassivo. Deus não está iniciando a quaresma para te condenar. Ah, mas eu vivi um carnaval pesado. Não. Ele está te dando uma oportunidade. A quaresma não é castigo. A quaresma é misericórdia antecipada. A quaresma é oportunidade. Antes que a vida passe, antes que o seu coração endureça de vez e fique de pedra. Antes que você se conforme, é assim mesmo, não tem mais jeito. Não. Antes disso, Deus te chama. Se você quiser até responder, para viver essa quaresma com fidelidade, responda, eis-me aqui, Senhor. Escreva, eis-me aqui, Senhor. Deus te chama. Por isso, nesta quaresma, nós não vamos viver apenas orações. Nós vamos viver uma travessia. Guarde esta palavra. Hoje você fará 3 compromissos. Nós vivemos durante alguns anos, é no deserto que nasce o vencedor. E agora o Senhor nos chama a fazer uma travessia mais profunda ainda. Sabe? De fato, chegarmos à nossa terra prometida. Quais são os compromissos? Primeiro, um compromisso de penitência. Segundo, um compromisso de oração. E terceiro, uma travessia pessoal. Guarde esses 3 compromissos. Penitência, oração e travessia pessoal. A penitência, o jejum e abstinência de carne às quartas e sextas-feiras. E uma renúncia concreta durante todo o período quaresmal. O que é isso? Tem gente que vai ficar sem bebida alcoólica, sem cigarro, sem refrigerante, sem doces,
Você coloque agora qual é a penitência que você vai fazer. Qual é a penitência que você vai fazer? A renúncia concreta que você vai fazer durante toda a quaresma. Me diz aqui nos comentários. Teve gente que já decidiu. Quem não decidiu, decida hoje. O que o jejum vai fazer, Geraldinho? O jejum vai enfraquecer aquilo que te domina. Repito, o jejum vai enfraquecer aquilo que te domina. Isso aqui é batalha espiritual, isso daqui é treinamento para vencedores. Segundo compromisso, a oração. Oração como? Todos os dias nós caminharemos juntos na rotina espiritual, nos horários da rotina espiritual dos combatentes. Você não estará sozinho. Nós estaremos juntos todos os dias com você. Ao acordar, não importa a hora que você acorda, a palavra de força e coragem. Esta agora que você está ouvindo é a primeira, né? A palavra de força e coragem. Meio-dia em ponto, você vai trabalhar, fazer suas atividades. Meio-dia, nós vamos rezar o poderosíssimo texto São Miguel Arcanjo contra os males. Às 18 horas, a poderosa campanha de oração da quaresma. Não retrocedemos, nós avançamos. E às 20 horas, nós vamos dobrar o nosso joelho diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento, rezando o texto do Sagrado Coração de Jesus em família. É a hora da família. São os nossos horários. Você não estará sozinho, nós estaremos juntos com você. Eu e toda a nação combatente. E o terceiro, travessia pessoal. Hoje em oração, você vai escrever, e eu quero motivar, não é escrever aqui nos comentários não, você vai escrever num papel. Senhor, nessa quaresma eu vou atravessar. Aí você vai escrever. Qual é a travessia que você vai fazer? Um pecado que você não conseguiu vencer ainda? Uma reconciliação que precisava ser feita e você não fez ainda? Uma decisão que você precisa tomar e você está paralisado sem tomar? Uma vida espiritual assumida que você não fez ainda e você vai guardar isso na sua Bíblia. Não conte a ninguém, mas não fuja disso diante de Deus. Você vai rezar todos os dias por isso, sabe? Pela travessia desse pecado, pela travessia dessa reconciliação, pela travessia dessa decisão que você precisa tomar. E não fuja. A quaresma não será feita, não será medida pelo quanto você rezou. Será medida pelo quanto você decidiu. Por isso é preciso decidir hoje. Hoje não começa só a quaresma. Hoje pode começar uma vida nova para você. Hoje pode começar o melhor tempo da sua vida. E eu rezo com você nesse momento. Senhor nosso Deus, eu te peço por todos os filhos e filhas que agora começam essa quaresma. Dai a perseverança, a fidelidade, para que possam viver com intensidade esse tempo de travessia. Ilumina a mente, o coração, fortalece a força de vontade, para que juntos nós possamos atravessar esse deserto e vencer em nossa terra prometida. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve, amém, eu tomo posse. Compartilhe agora esta palavra de força e coragem. Quantas pessoas precisam receber? Tantas pessoas precisam receber essa palavra. Você vai abençoar muitas vidas agora. Faz o seguinte, dá o like no vídeo. Todo mundo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino e na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar e espalha. Meio-dia em ponto eu estarei de volta para juntos vivermos a nossa quaresma de 2026. Deus te abençoe e te guarde. Força e coragem.